Sei que eu já fiz vídeo Ultra Kill, porém não tem como. Esse jogo tem uma história muito, mas muito boa. Hoje bora falar dele, né? Um dos meus jogos favoritos que eu simplesmente amo. Aliás, o meio da edição vai ficar um pouquinho melhor edição, então não se preocupem, tá? Que eu tô aprendendo a editar mesmo. Deus criou a terra, o céu e o inferno. Porém, nesse universo, o inferno está vivo. Ele não é só um lugar, é um organismo vivo e sádico. O inferno tem 9 camadas. Algumas são simplesmente terríveis, outras são até que mais de boa. Huskies são um tipo de casca para um pecador. Dependendo do que você fez em vida, as maldades que você fez, você vai ser mais forte ou mais fraco. Exemplo, os Fields, que são tão insignificantes que sequer conseguiram formar um corpo completo. Demônios vêm direto da massa infernal. Uns são criados e outros apenas nascem no inferno. Anjos são ou criados por Deus ou são a alma de um humano. Tipo os Virtues, que são mais abstratos por não serem criados diretamente por Deus. E outros anjos, tipo o anjo Gabriel, que são criados diretamente por Deus, têm uma aparência mais humanoide e divina, pois são criados à semelhança de Deus. Anjos também têm ligação direta com a luz divina, que é o que sustenta eles. Nós tivemos apenas 2 guerras, mas e se tivermos meio que várias guerras, onde todas elas juntas iriam durar 200 anos? Então, essa é a guerra final. E em vez de ter só tanques de guerras, nós teríamos máquinas de diferentes países. A primeira máquina a ser criada foi, se eu não me engano, o Gutterman, criada pela Rússia. Depois criaram o Gutter Tank, até chegar uma hora que todo mundo estava criando máquina para guerra. Então, depois de 200 anos de pura guerra, criaram os Earth Movers. E simplesmente destruíram a terra, a terra inteira, pois ele tinha um poder absurdo. Porém, o combustível dele era de sangue e energia do sol, para poder sobreviver, né? Mas eles fizeram tanta bagunça que o ar ficou completamente poluído e não chegou a luz do sol, porque estava tampando tudo, até eles mesmos morrerem por causa disso. Depois de tudo isso, a humanidade entrou em um acordo depois de ver o próprio planeta irreconhecível. Então o reconstruíram. Até Deus, arrependido por ter criado a humanidade, simplesmente desapareceu. Então os anjos tentaram colocar o céu ainda no controle, até que o rei da Camada da Ganância treinou Huskies do inferno para poder conquistar o céu. No fim, Sísifos morreu e sua alma foi aprisionada em um panóptico de carne, enquanto seu exército ficou na Camada da Ganância sofrendo com calor extremo, enquanto tinha que segurar pedras e subir montanhas até o final. Que nem a punição de Sísifos na história real, né? O rei Minos teve uma ideia incrível. Ele era o juiz do inferno, ou seja, decidia quem ia ou não ia para o inferno. Ele também era o rei da Camada da Luxúria. Porém, a Camada da Luxúria era algo horrível para os pecadores. Então, ele reformulou essa camada e deixou ela meio que a melhor camada do inferno. E ela ficou parecendo uma cidade linda.
Então o anjo Gabriel foi enviado para o inferno para matar Minos, pois isso que ele fazia foi contra as leis. Então ele foi morto e seu husky ficou lá, e sua alma foi aprisionada em uma prisão de carne, como aconteceu com Sísifos. Então Gabriel virou o novo juiz do inferno. A humanidade começou a criar máquinas para poder reconstruir a Terra. Porém, eles, para deixar a Terra mais supimpa, precisavam de uma fonte de energia de algum lugar. Então descobriram o inferno. Pegaram energia de lá. Até construíram bases no inferno. Usaram máquinas para fazer expedições e criaram os terminais para ajudar nisso. Os terminais que também são máquinas que transformam dados em matéria e matéria em dados. E enviam mensagem para outros terminais. Porém chegou uma hora onde o inferno, como organismo vivo, começou a mexer nas bases dele e fazer eles de brinquedos. Então chegou uma hora que não podia mais mexer no inferno. Então o cara enviou uma mensagem na qual eu não vou ler, mas avisava para parar com as expedições e parar com tudo. A mensagem não foi enviada e o inferno meio que extinguiu a humanidade inteira. O V1, protagonista do Trakil, que foi criado para deter os F-Movers, mas eles foram desligados antes, assim como todas as máquinas, precisa de sangue para sobreviver. Porém, com ele é diferente, pois ele, com contato físico, consegue se reabastecer com sangue de qualquer fonte. Logo, ele, como outras máquinas, desceu no inferno para conseguir sangue dos outros, e o inferno tem muito disso. Então ele passa pelas bases humanas e finalmente encontrou os portões do inferno. Derrotou os Cerberus, que são os guardiões do inferno, e finalmente entrou no inferno de verdade. O V1 passa pelo limbo, onde encontra o V2, que é uma versão melhorada dele, onde o vence. A Câmara da Luxúria, no qual ele mata o Husky de Minos, que até mesmo foi consumido por parasitas, entra na Gula e encontra uma prisão de carne, onde ele encontra Minos Prime. Uma alma Prime é quando uma alma aprisionada consegue se formar e ficar mais forte dentro de uma prisão. Ela fica mais forte do que o corpo original. Em vez de uma abordagem passiva de Minos, que nem ele teve antes, quando tava construindo com o Gabriel, antes dele matar ele, ele fica bravinho e acaba tentando nos matar, mas derrota ele. Depois encontramos o anjo Gabriel e o derrotamos. Ele fica bravo e vai falar com o conselho que, por ter perdido por um mero objeto, é tirado o poder dele e ele vai ter que matar o V1 em 24 horas, senão ele morrerá. Então Gabriel promete fazer até mesmo um metal sangrar. E é isso, galera. Um vídeo bem longo, que sim. Terá parte 2. A história do Traquel é incrível. Então, sei lá, dá like ou se inscreve. Tô precisando também. Enfim. Bye.